Hey artistas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Esse aqui foi o último vídeo que eu coloquei aqui no canal. Perdão pelo sumiço, mas estou de volta. E eu vou voltar com esse canal com tudo. Vou postar muito conteúdo aqui pra vocês. Então, pra não perder esses conteúdos, se inscreva aí no canal, deixe o seu like e vamos pro vídeo de hoje. Bom, basicamente nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os meus desenhos da pasta desse ano, de 2025, desde janeiro até esse mês de novembro. Obviamente que eu vou colocar um pouco mais de desenhos aqui, mas eu vou atualizando vocês conforme eu for colocando outros desenhos novos nessa pasta aqui. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui a mostrar os desenhos desse ano. O primeiro desenho que eu tenho aqui é o desenho do Endeavor. Esse desenho aqui, no começo do ano, eu até achei, tá bem bacana. A única coisa que eu notei assim que eu não consegui fazer muito foi a questão da pintura. Essa parte aqui ficou muito riscada. Na verdade, todas essas partes aqui do rosto ficaram muito riscadas. Eu acabei forçando um pouco o lápis demais, então ficou esse aspecto meio bagunçado no desenho. Mas o jeito que eu escolhi as cores ficou até que bem legal. Vamos pro próximo. Esse aqui foi quando lançou a terceira temporada de Round 6. Né? Eu até tentei gravar uma trend pro canal, mas não deu muito certo. Esse aqui eu até gostei bastante. Esse aqui eu tentei fazer mais puxado assim pra questão da caricatura, mas eu não sei se ficou muito bom, né? Essa parte aqui do rosto, eu acho que eu devia ter feito de uma maneira diferente. Esse aqui do Foxy. Esse aqui na verdade eu tentei fazer, eu ia fazer, né, uma série desenhando os personagens de FNAF de uma maneira diferente, mas eu desenhei apenas o Foxy. Eu não curti tanto porque essa parte aqui ficou um pouco escura e eu não consegui fazer com que ela ficasse destacada, né? E eu também não fiz muito contorno em volta para poder destacar o desenho mais da folha. Esse daqui foi, se eu não me engano, quando lançou a continuação do Pop Playtime. Esses aqui eu não lembro muito o nome deles, né? Acho que são Nightmare Cleaners, se eu não me engano. Eu fiz dois, eu acho, desse aqui, inclusive tem vídeo aí short no canal mostrando esse desenho. Esse aqui eu fiz uma colagem, né, que eu achei que fazer uma estética diferente nos desenhos daria um aspecto bem legal. Eu coloquei post-its aqui, ó, e nas partes de post-it eu coloquei caneta, Bic normal, e nas partes que não estão eu coloquei apenas as cores. Aqui temos outro Nightmare Cleaner, né? Eu não sei se eles são de fases diferentes, de jogos diferentes, não tenho certeza. Esse aqui eu também não lembro muito o nome dele. Temos aqui um Midoriya. Esse aqui eu fiz em um papel diferente, fiz estilo papel cartão, por isso ele está tão menor do que a pasta. Temos esse aqui, que eu decidi fazer esse mesmo desenho em 4 estilos. Então temos aqui original, realista, uma cor só e o aspecto derretendo. Esse aqui do Pen também eu gostei bastante. No começo do ano foi um dos meus desenhos favoritos. Ele estava no meu top 5 melhores desenhos. Gostei bastante, né, da questão das cores, o jeito que eu fiz ele, né, mais próximo assim, bem mais ampliado. A referência que eu peguei, ele estava bem menor, mas eu decidi ampliar para ficar melhor de visualizar e também de desenhar. Uma coisa que eu notei que eu não curti muito foi a questão do reflexo. Por exemplo, esse aqui, reflexo do manto dele, era para ser um reflexo meio avermelhado, mas eu não consegui, né, fazer essa transição de cores aqui. Não sei porquê, mas eu não tinha conseguido fazer essa parte. Aqui também, né, eu ia fazer um reflexo roxo, mas não ficou muito bom. Temos esse aqui do Ben 10, que foi um desenho que eu assisti muito e eu decidi fazer para poder colocar, né, um pouco das coisas que eu assistia em formato de desenho. Esse aqui eu também curti bastante, mas eu acho que eu devia ter colocado um pouco mais de sombra, né, para poder fazer um destaque. E também eu não coloquei caneta branca, né, para poder fazer os brilhos e tal. Eu acho que eu devia ter colocado brilho nesse desenho um pouco mais. Esse aqui, testei, né, um material novo que eu tinha comprado, que é o lápis da Leo Carbon, eu acho, e eu apliquei ele em alguns pontos para fazer teste. Por exemplo, eu apliquei aqui, nessa parte aqui, e apliquei também um pouquinho aqui nessa região amarela. O fundo eu acabei utilizando um outro tipo de material, eu não vou lembrar qual eu usei, mas eu escolhi fazer o fundo preto para poder
como a cor dele é azul, pra poder não ficar tão apagado do desenho. Se vocês souberem o nome dele, deixem aí nos comentários. Esse aqui, se vocês já forem mais antigos do canal e verem o vídeo que eu postei das minhas pastas de desenho de 2019 a 2024, vão ver que eu tinha feito um desenho desse aqui. Eu tinha deixado, né, um esboço já guardado e eu decidi reutilizar ele para fazer um teste, que foi o lápis da Leo Leo Eco e o lápis da Leo Leo Carbon. Obviamente que eles têm bastante diferenças, né? O pigmento dele é um pouco mais seco, então eu acho que deu, né, pra ter uma noção bastante da qualidade. O da Leo Leo Carbon já é um lápis mais mole, ele consegue fazer mais transição de cores, então eu acho que esse aqui foi o meu favorito. Inclusive, eu tenho que fazer algum outro desenho somente com Leo Leo Carbon pra trazer vídeo aqui pra vocês. Agora, esse desenho aqui, eu fiz ele com os lápis da Staedtler, inclusive tem vídeo aí no canal onde eu testei, né, esse lápis. Eu vou deixar o vídeo aí na tela passando para vocês clicarem no canal e assistirem o vídeo completo. Esse desenho aqui, eu tive um pouco de dificuldade porque esse lápis também, ele não é tão molinho, digamos assim. Ele não falta tanto pigmento, então ele é um pouco mais rígido e eu não consegui fazer muita transição de cores, não consegui fazer muito degradê aqui, como vocês podem ver, ó. Ele tá bem marcado. Tentei até aqui, né, fazer uma transição de uma cor para outra, mas com esse lápis não funciona. Para fazer ilustração, ele até que dá um pouco. Agora, se você for fazer um desenho mais que exige mais tons, exige mistura de cores, por exemplo, realismo, não dá. Esse lápis não dá. Mas se você for fazer uma ilustração mais simples, ele até funciona muito bem. Vamos pro próximo. Temos esse aqui do Homem-Aranha. Esse aqui eu não curti tanto, né, pelo estilo que a referência tava, mas eu consegui usar algumas técnicas, né, ainda assim, esse aqui eu acabei utilizando um pouco da Faber-Castell e Multicolor, mas eu não curti tanto pela estética que ficou, né, porque eu acho que ele ficou muito ampliado e acabou cortando um pouco do braço dele. Esse aqui, do Dragon Ball, tem vídeo no canal, eu acho, na aba de Shorts. Esse aqui eu curti. O único problema que eu ainda tenho que melhorar é a parte da mão. Eu acabei fazendo a mão um pouco desproporcional, né? Ela ficou meio torta, mas eu prometo que eu vou melhorar nessa parte. Mas a questão das cores também ficou super legal. As partes que eu mais gostei foi a do cabelo, né? Que eu consegui, né, passar essa questão de luz e sombra. Aqui também ficou uma transição bem legal de amarelo pro laranja. Curti bastante esse desenho. Opa, dei spoiler. Esse aqui, se eu não me engano, é um desenho de um personagem do Black Clover. Esse aqui eu gostei bastante também, né? A estética que ficou ele. É um personagem que eu nunca tinha feito, então pela primeira vez eu tinha feito esse personagem aqui. Vou deixar aqui pra vocês a imagem dele e junto com o desenho pra vocês verem o nome dele, que eu não vou lembrar agora. Temos esse aqui do Tanjiro. Esse aqui tá na minha lista de top 5 melhores desenhos, porque eu curti bastante a estética do cabelo, o jeito que eu fiz o cabelo aqui. A roupa também, eu deixei basicamente parecido como se fosse a capa, né, do anime. Não sei se ficou muito bom, mas o jeito também que eu pintei a pele, sim, eu usei Faber-Castell nesse desenho aqui. Eu acho que eu vou trazer mais desenhos de Demon Slayer para esse canal, porque eu raramente desenho Demon Slayer, então eu acho que vou trazer mais e vou tentar explorar mais essa questão dos personagens. Deixa aí nos comentários qual próximo vocês querem que eu faça, né, nesse estilo assim que eu fiz do Tanjiro. Esses dois aqui são também meus favoritos, porém esse aqui é mais, que é um desenho do Jaspion. Eu curti bastante. Esse aqui eu tentei não puxar muito pra questão realista, puxei mais pra questão de fanart e ilustração mesmo. Foi um pouco difícil, né, por conta do capacete, porque no começo, quando eu fiz, não ficou muito proporcional, ainda não tá, mas eu curti bastante. E esse aqui também é de um anime que eu não lembro o nome, perdão por não lembrar o nome dos desenhos, mas eu postei vídeo também no canal, se vocês quiserem ver, vai estar aqui o vídeo. Esse aqui eu acabei dando uma vacilada, pois eu usei marcador nessa parte aqui. Ficou bem marcado, eu ainda preciso
aprender mais sobre a técnica com marcador. Inclusive, eu tenho aqui alguns marcadores que eu comprei, estão ali do lado. E eu vou trazer pra vocês um vídeo inteirinho fazendo desenho com marcador, pra poder ver se eu consigo, né, ter uma noção melhor de como fazer sem ficar manchado. Esses dois aqui também eu curti bastante. Esses dois, na verdade, foi feito num período que eu tava bem, digamos que mal pra desenhar. Eu fiz ele só por fazer mesmo, mas a estética dele eu gostei bastante. A única parte aqui que eu acho que eu não curti muito foi a questão de passar essa canetinha aqui, né, por cima do lápis de cor. Inclusive, não é uma coisa que eu recomendo você fazer um desenho e depois passar a canetinha por cima do lápis. Você tem que fazer antes e depois passar o lápis por cima. Mas eu até que gostei bastante desse desenho. Esse aqui também foi da série que eu tava pensando em fazer, do Demon Slayer. Inclusive, eu até cheguei a pensar em postar em sequência, né? Postar o Tanjiro, depois postar esse, depois postar o da Nezuko. Mas eu acabei deixando essa ideia de lado. Temos esse aqui do Luffy. Esse aqui do Luffy eu até gostei, mas não tanto. Pelo jeito que eu fiz, né? O rosto dele ficou um pouco grande demais. Esse aqui também é do Demon Slayer. Esse aqui, se não me engano, eu tinha feito uma collab com alguém. Eu acho, não tenho certeza. Temos um desenho do Bimo, que eu decidi explorar, né, a questão de usar o desenho com mais cores. Esse aqui também eu usei papel cartão pra fazer esse do Mario. Eu curti porque eu decidi fazer parecido com aquele do Pop Playtime. Eu fiz a parte em zigue-zague aqui com caneta e o resto eu fiz com cores, pra poder, né, dar essa questão de raio-x no desenho. Tem bastante desenho ainda aqui. Temos esse aqui do Luffy. Esse aqui eu já puxei mais um pouco pro grafite. Grafite também é o estilo, né, de desenho. No grafite eu gosto bastante. Foi um desenho que eu fiz aleatoriamente, né. Vamos ver. Desenho do Phineas e Ferb, que foi um desenho que eu assisti muito. Esse aqui eu fiz ele com lápis aquarelável da Faber-Castell. Eu usei esse lápis aqui, que eu inclusive não usei tanto, né? Como vocês podem ver, ele tá basicamente quase inteiro, os lápis. Eu vou fazer mais desenhos com esse material aqui, só que eu tenho que usar uma folha apropriada pra fazer desenho com aquarela. Então, quem sabe aí no futuro não traga um vídeo fazendo desenho com aquarela aí pra vocês. Acho que tem outros aqui. Esse aqui também eu fiz, mas pra testar as cores, né? Pra testar essa questão de transição de cores. Ficou até que bem legal. Esse aqui é um desenho bem significativo pra mim, né? São duas músicas dos integrantes do BTS, que são o Yoongi e o J-Hope. Eu coloquei aqui o desenho dos dois e do lado eu coloquei um pedaço da música de cada um. Essa aqui é a música Life Goes On, que é a música do Yoongi, que tem uma parte que eu gosto bastante, minha parte favorita da música. E essa aqui é Equal Sign, que também é do álbum do Hope World, que é do J-Hope. E essa aqui é do álbum The Day. Esse aqui foi também, digamos que puxado pro modo grafite, desses dois, mas esse aqui é o meu favorito, porque eu consegui explorar bastante as cores, né, fazer um tom escuro, da questão de profundidade, eu curti bastante. E esse aqui eu já puxei mais pra parte explorando a técnica de fazer como se fosse um muro, né? Como se fosse um desenho no muro. Eu fiz essa parte aqui dos tijolos e eu acho que ficou bem legal. Esse aqui já estão aí numa evolução, né? Esse aqui eu fiz desenho do FNAF 2, que eu já comecei a tentar puxar mais pro realismo, né? Foi um desenho que me deu bastante trabalho. Eu fiquei, se eu não me engano, 2 semanas e meia, eu acho, uma semana por aí, eu não tenho certeza muito bem de quanto tempo eu fiquei. Mas foi um desenho que me deu muito trabalho mesmo, principalmente o Bonnie, porque o Bonnie, na referência, ele tava com um aspecto meio azul, meio roxo. Eu tentei fazer ele azul mesmo, aplicando luz e sombra roxa e um pouco verde, para poder dar essa questão de profundidade no desenho. Esse aqui é do Dragon Ball. Eu decidi fazer
algumas evoluções dele, né? Essa aqui basicamente foi uma montagem que eu fiz. Eu peguei 4 referências e coloquei apenas em uma. E isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer nos meus desenhos, pegar várias referências e juntar elas numa só. Temos aqui uma outra versão, que é a versão do Goku com cabelo azul. Eu não sei exatamente qual que é essa evolução, mas eu gostei bastante. E aqui eu coloquei apenas 3 referências numa só. Esse desenho aqui tem no canal o vídeo, né, a speed drawing desse desenho aqui. Na speed ele não está com contorno, esse contorno preto em volta ele não tá. Mas eu decidi incrementar porque o fundo já estava bem colorido. Então se eu deixasse apenas com o fundo sem o contorno, o desenho ia ficar totalmente apagado. Então eu contornei aqui para poder fazer, né, com que ele se destacasse. Esse desenho também eu fiz uma montagem. Se eu não me engano, tinha o Donkey Kong aqui do lado, um pouco acima do Luigi, mas eu decidi colocar o Yoshi e a Peach porque são os meus personagens favoritos do jogo. Esse aqui também, na verdade, esses dois aqui, eu fiz o teste do lápis da Bic Evolution, que é esse lápis aqui. Esse aqui, que inclusive tem vídeo no canal também, se você quiser ver todo o processo desse desenho, também tá no canal. Esse lápis aqui é muito bom, ele é rígido, mas você consegue fazer uma mistura de cores muito boa. E também ele tem bastante tons, eu curti bastante fazer essa arte. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo virar pra mostrar pra vocês melhor. O desenho do Brawl Stars. Esse aqui eu curti bastante também pela questão das cores, né? E eu jogo Brawl Stars há basicamente bastante tempo, né? Desde 2021, mas eu nunca tinha feito um desenho assim completo. Eu já fiz, né, os personagens separadamente, mas tem playlist aí no canal de todos os personagens que eu fiz. Obviamente não tem todos, até porque o jogo vai atualizando, mas esse aqui foi o desenho mais completo que eu consegui fazer. Esse aqui também foi um desenho que eu fiz ele mais solto, né, não com o intuito de fazer desenho sobre algum personagem específico. Eu fiz mais porque eu tava muito sem o que fazer, e aí eu decidi fazer esse desenho porque decidi colocar vários elementos num desenho só, né. Eu curti porque eu fiz aqui bastante transição de cores, fiz aqui um degradê, coloquei bastante técnica nesse desenho. Esse aqui eu já fiz com o material do giz oleoso. Me deu um trabalho por conta que eu ainda não estou acostumada a usar esse tipo de material, mas foi uma experiência até que bastante legal. A dificuldade que eu tive foi basicamente de misturar as cores. Por quê? Porque o giz oleoso, ele, conforme você passa uma cor em cima da outra, o giz acaba pegando a cor que você passou anteriormente. Então fica um pouco manchado. Mas eu ainda preciso melhorar, né, pra utilizar esse material mais vezes. Tá acabando, temos alguns desenhos aqui pro final. Temos outro do Brawl Stars também. Tentei usar a mesma técnica que eu usei no outro, né, que tinha a Shelly, o Coach e o Poco. Mas esse aqui eu fiz o Mr. P, o Gale e o Glow. Decidi fazer ali no tema de Natal. Esse aqui, que é do Friday Night Funkin', eu acho que é assim o nome do jogo, eu não tenho certeza. Fiz ele com caneta. Eu fiz o esboço dele com lápis normalmente, mas em vez de eu fazer o desenho colorido, eu fiz ele com caneta para poder, né, dar uma diferenciada, né, de todos os desenhos que eu fiz. Que inclusive eu gosto bastante de fazer desenhos desse estilo aqui apenas com caneta. Se vocês quiserem que eu traga mais desenhos assim, deixem nos comentários que eu posso estar fazendo. Inclusive, eu posso até tentar fazer um desenho realista apenas utilizando a caneta. Vai ser difícil, mas eu posso tentar. Esse aqui era pra ter sido uma collab. Inclusive eu peço desculpas à pessoa que fez a collab, que eu acabei não terminando, né, a collab, e finalizei o desenho sem querer, sem fazer a collab com a pessoa. Então eu peço desculpas se a pessoa estiver vendo esse vídeo. Esse aqui é um desenho muito especial. Eu fiz ele basicamente da promoção aí, especial, né, de Halloween, que foi com a parceria com o FNAF. Inclusive, eu tenho uma latinha aqui. Essa latinha aqui, basicamente, eu fiz um desenho da foto de FNAF no cenário da sala de segurança do Five Nights at Freddy's. Aqui tem algumas referências, né? Tem a guitarra do Bonnie, tem o negócio da mão do Foxy, o microfone do Freddy, temos o cupcake da Chica, e aqui temos alguns easter eggs do It's Me, e aqui
a representar, né, as crianças que foram mortas dentro do jogo. Esse desenho aqui do Core foi em parceria que o Brawl Stars fez, né, junto para lançar a personagem brasileira, né? Essa aqui basicamente foi o Core vestido como se ele fizesse parte da Carreta Furacão. Aqui você pode ter noção, né, que basicamente é o Fofão. Ele tá vestido de Fofão, só que não de uma forma explícita, né? Dá pra ver aqui pelo menos pelas bochechas, mas a roupa em si não é a do Fofão, mas eu curti bastante porque eu pude utilizar bastante cores e fazer um desenho bem legal. Esse aqui já é um estilo que eu curto muito fazer, mas eu não faço com tanta frequência, que é o desenho no estilo pixel art. Eu costumava fazer bastante pixel art no jogo Minecraft, mas lá era um pouco mais fácil. Mas aqui eu não faço tanto desenho pixel art. Eu fiz apenas 2 desenhos, que é esse aqui e esse aqui. Esse aqui eu não terminei, justamente porque é muito chato. Principalmente você fazer o contorno, né? Aqui, nesses dois, eu tava fazendo o contorno com caneta Bic preta. Então, você pode ter noção de que manchava tudo, né? Eu tive que fazer primeiro esse lado, pra depois fazer esse aqui. Tava bem chato, então eu não terminei esse desenho. Esse aqui, se eu não me engano, é da Omni, eu acho, do Circo Digital. Eu fiz também baseado numa referência que eu tinha visto, né? E se eu não me engano, eu vou deixar aqui a foto, se eu lembrar, a foto da pessoa que eu peguei a referência. Ficou bem legal, eu curti bastante. Eu não tô muito acostumada a fazer desenhos do Circo Digital, mas eu gostei, né? Foi uma experiência bem legal. Esse aqui eu fiz bastante solto, né? Eu não fiz pra ficar parecido com a personagem. Não fiz 100% fiel ao jogo, mas eu gostei bastante por conseguir deixar um estilo diferente aí. Esse aqui é do Trunk, que eu não terminei também, inclusive. Foi no lançamento, né? Que lançou ele como novo Brawler. Temos esse aqui do Thundercats, que eu também gostei bastante. Nunca tinha feito desenho do Thundercats, então foi uma experiência muito legal de fazer. E agora vamos para os últimos desenhos dessa pasta. Temos esse Sonic aqui, que eu gostei bastante também. Temos esse aqui do Five Nights at Freddy's, que inclusive o vídeo, né, que eu fiz desse desenho vai estar no meu Instagram. Caso você não me siga, o Instagram vai estar aqui na tela. Me siga aí para mais desenhos, né? Eu posto bastante lá, então se você não quiser perder nenhum desenho, me siga lá, que eu sempre tô postando desenhos novos. Gostei bastante desse desenho. A estética dele eu acabei modificando um pouco, porque eles estavam bem separados. E eu acabei deixando um pouco mais juntos. Como vocês podem ver aqui, o Bonnie tá um pouco na frente da Chica, mas eu gostei bastante desse jeito que eu fiz. Foi um desenho que me deu bastante trabalho. E agora, esse aqui, eu também fiz uma série. Inclusive, eu postei essa série no Instagram, mas eu posso postar aqui no canal pra vocês. Eu postei os 2 primeiros episódios, são 6 no total. Eu postei apenas 2, mas eu posso postar o resto aqui pra vocês, caso vocês queiram também ver. Que é esse aqui do FNAF 4. O FNAF 4 pra mim é um jogo muito legal. Eu curto bastante todos os jogos da franquia de FNAF, mas FNAF 4 pra mim é o melhor jogo. Eu gosto bastante. Foi um desenho que me deu bastante trabalho. Inclusive, o meu lápis preto acabou só nessa parte aqui do Nightmare, que eu fiquei bastante triste, porque eu tive que poupar muito meu lápis preto. Eu tive que passar cinza com preto e um pouco do cinza claro, mas eu acho que ficou bem legal, ficou bem diferente. Esse aqui foi um desenho que eu fiz com as cores invertidas. Eu vou tentar aí colocar pra vocês o vídeo mostrando, né, como ficou a cor normal, né? Essa aqui é a cor invertida, a cor normal vai estar aparecendo pra vocês aí na tela. Bom, e agora vamos pro desenho, o último desenho dessa pasta por enquanto, né? Vamos lá. É um desenho que eu gosto bastante e eu me esforcei muito pra fazer, que é o desenho do Jujutsu Kaisen. Eu fiz ele uma estética diferente, que eu pensei, eu já vou fazer, né, um desenho do Jujutsu Kaisen, mas eu quero fazer uma folha só. Eu decidi fazer
duas. Aqui é uma folha e aqui é outra. E quando você junta, você completa o desenho. Não sei se vai dar pra ver muito, né, o desenho completo assim, mas eu acho que ficou bem legal, né? Tem umas coisas aí que eu não curti muito, por exemplo, a mão de alguns personagens eu não curti, mas a estética das cores, a montagem que eu fiz ficou super legal. E temos aqui um spoiler, que esse desenho aqui você só vai ver se você me seguir no Instagram. Vou dar aqui um spoiler pra vocês. É um desenho do Springtrap, mas você só vai ver esse desenho completo se você me seguir no meu Instagram, que tá aqui na tela, pra não perder nenhum desenho novo. E basicamente é isso. Esses foram os desenhos dessa pasta desse ano. Eu ainda vou fazer desenhos para o mês de dezembro, para finalizar, e assim que eu terminar os desenhos do mês de dezembro, eu trago aqui para vocês, para atualizar vocês de todas as artes que eu fiz o ano inteiro. Mas é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal, comenta aí que vídeo você quer que eu faça. E é isso, até o próximo vídeo.